Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Aluti, para quem está acompanhando a gente no blog Le Voyager, a página no Facebook Mais Um Voar. Vocês acompanharam uma grande viagem que nós fizemos, né? Saindo aqui de Belém, fomos para Londres, de Londres fomos para Dublin, na Irlanda, depois fomos para Miami, de Miami para Seul, na Coreia do Sul, depois Sydney e voltamos para São Paulo, ficamos 2 dias e depois a gente voltou para Belém. Foram quase 30 dias viajando com várias companhias aéreas, vários aeroportos, 2 países que eu ainda, aliás 3 países que eu ainda não conhecia, né? Eu não conhecia ainda a Irlanda, nem a Austrália e nem a Coreia do Sul. E aí recebi muitas mensagens diretas, tanto no Facebook como no Instagram, como fazer, né? As pessoas geralmente acham que quem pode fazer esse tipo de viagem são pessoas ricas. É claro que custa caro viajar, mas você tendo algumas dicas, alguns macetes, algumas preocupações, você pode minimizar bastante esse custo, né? Nós fizemos todas essas viagens em classe executiva, com exceção do trecho da Irlanda para Miami, e gastamos relativamente bem, né? Tiramos, por exemplo, Belém-Londres, em classe executiva pela Latam, me custou 60 mil pontos. Depois fomos para Irlanda, aí eu já fui pela British Airways, gastei 5.500 milhas do programa dele chamado Avios. Depois eu fui para Miami, né? Dublin, Miami, via Charlotte. Esse trecho foi de econômica, tiramos pela American Airlines e me custou 22 mil milhas do programa da American Airlines. Depois fizemos Miami-Seul, com uma conexão em Dallas, em executiva pela American Airlines, e o trecho me custou 57.500 milhas. Depois fizemos Seul, Sydney, pela Asiana, era uma companhia que eu queria muito viajar, já há muito tempo, não voa para o Brasil. E consegui. Esse foi o único trecho pago em executiva, me custou 4 mil reais. A gente sabe que tirando só uma perna, ou seja, sem ser ida e volta, o trecho acaba ficando mais caro. E depois, que foi o trecho Seul-Sydney, e depois de Sydney para São Paulo, esse voo é bem longo, porque ele faz Sydney, para em Auckland, na Nova Zelândia, a gente desce do avião, troca a tripulação, aguarda mais ou menos quase 2 horas, depois faz Auckland, Santiago, pela LAN chilena, e depois Santiago do Chile, São Paulo, pela TAM. Esse trecho foi o mais caro, né? Custou 110 mil pontos do múltiplos da TAM. Eu estava monitorando já várias semanas, né? A gente tem que fazer isso com antecipação. Estava dando 180, 190, até que quando eu consegui ver que baixou para 110, eu emiti logo. Depois ficamos em São Paulo por 2 noites para descansar, e aí fizemos o trecho São Paulo-Belém pela Gol, me custou 6 mil milhas do Smiles, né? Então, o nosso objetivo aqui é dar algumas dicas, né, de como você conseguir milhas, de como você conseguir status tops das companhias aéreas, que tem muitas vantagens, né? Por exemplo, independente da classe econômica, da classe que você está viajando, por exemplo, econômica, se você tiver status elite em alguma companhia aérea, viajando por ela, você tem check-in prioritário, sala VIP, mala despachada recebida primeiro, com prioridade. Algumas dão upgrades gratuitos, por exemplo, a Latam. Se você tiver a categoria Black e Black
Signature, que dá na rede OneWorld a categoria Emerald, você tem upgrade ilimitado na LAN e na TAM, só nessas, né? Não em todas as companhias. Então você compra econômica, faz o check-in o mais cedo possível, dependendo de cada localidade tem um tempo. Por exemplo, Brasil, Estados Unidos, abre o check-in 72 horas antes, mas Estados Unidos, Brasil, só abre 24 horas antes. Então eu faço o check-in assim que abre. No próprio site da TAM, você solicita o upgrade e aí você fica numa lista de espera. Começa a lista de espera. Primeiro pela categoria. Então, quem for Black Signature vai por primeiro. Aí vai o Black, o Platinum e o Gold, né? E a segunda regra é quem faz o check-in mais rápido. A gente já está na categoria Black mais ou menos há uns 3 anos, e nesses voos todos que a gente compra de econômica, inclusive vale por milha, que é uma boa oportunidade, mesmo você tirando por milha, ele não faz distinção se é tarifa pagando ou por milha, você tem direito a esse upgrade da classe econômica para executiva. Você cumprindo, sendo atento, fazendo check-in, solicitando upgrade, geralmente era por telefone. Hoje você já faz tudo pelo site, é bom para quando a gente está no exterior, para evitar ligações, às vezes problemas de comunicação, alguma atendente que não fala português, né? Por exemplo, a gente uma vez estava em Tóquio querendo fazer o upgrade, não tinha atendimento, então pelo site fica tudo. Nesses 3 anos, né, a grande maioria das nossas passagens a gente compra de econômica e diz: Zaluti, por que você está viajando de executivo ou primeira classe? É o sistema de upgrade, porque realmente não dá para a gente viajar com uma certa frequência comprando em classe executiva, porque está muito caro. Salve alguns bugs de companhia aérea que eu tenho ido, ou alguma promoção, né? Por exemplo, eu consegui um voo de primeira classe, né? Dubai, Londres, e depois Londres, Austin, no Texas, quantas de Dubai para Londres, e depois pela Bristol Airways, Londres, Dubai, eu consegui uma passagem dessa, primeira classe no A380 da Qantas até Londres, e depois num 747, aliás, minto, num 787 da British Airways até Austin. Isso me custou, com taxas e tudo, R$5.000. Ou seja, para a primeira classe, para essa experiência, foi muito bom. Então, aqui vão algumas dicas, né? Primeiro, veja um bom cartão de crédito que dá uma boa taxa de conversão, né? A maioria dos cartões de crédito pagam $1, 1 ponto. Vamos dizer, o Banco do Brasil, o Mastercard Black, que eu sou correntista do Banco do Brasil, é onde eu recebo meus vencimentos, ele está pagando 2,2 ou 2,5. Então você pode concentrar suas compras naquele cartão de crédito. E às vezes, por exemplo, vale a pena você ter um outro cartão de crédito, mesmo que você pague anuidade. A maioria dos meus cartões eu não pago anuidade, né? Por exemplo, agora teve uma promoção do Múltiplos Itaú Black e depois da American Airlines, dando 1 ano de isenção de tarifa, pagando 2,5 o dólar. Então eu entrei nessa, vou fazer 1 ano, quando estiver perto de renovar, de expirar, eu vou ligar, tentar negociar a anuidade. Não deu, eu vou ver se fica ou não, porque geralmente essas anuidades são caras, R$1.000, R$1.200, R$1.500. Então você tem que ficar atento e ver essas promoções. Então vamos lá, as primeiras dicas. Claro que dá um pouco de trabalho, mas eu acho que compensa no final, porque você viaja com mais frequência e viaja bem, né? Primeiro, compre tudo com cartão de crédito. Vai comprar uma caixa de fósforo, se não aceitar cartão de crédito, pelo menos eles aceitam débito. Até a função débito pontua, geralmente é uma pontuação muito baixa, 1 por 1, 0,5, mas é melhor do que você pagar em dinheiro, né? Concentre tudo no cartão de crédito. Esses cartões de crédito, a grande maioria, os pontos não expiram. Então não adianta você ficar passando por programas de fidelidade das companhias aéreas, porque lá eles expiram as brasileiras, né?
No exterior, não. Vamos dizer, American Airlines, você tendo uma movimentação a cada 18 meses, os seus pontos vão sempre renovando. Aqui no Brasil, não. Expira 2, 5, 10 anos, ou seja, depende do seu plano. Então, você só transfere para o programa de fidelidade da companhia aérea quando você for emitir, porque estando lá no banco, né, administrando, esses pontos não expiram. Então, você compra tudo com cartão de crédito. Outra, também concentre as suas compras em locais conveniados das companhias aéreas. Por exemplo, Posto Ipiranga pontua no Múltiplos da TAM. Posto Shell e Petrobras pontua no Smiles. Farmácia Extra Farma, você está lá no programazinho, você se inscreve, compra lá seus remédios ou qualquer outra coisa da farmácia, até sorvete, pontua no Múltiplos. Então você vai administrando isso, né? Você concentra. Por exemplo, o imposto de gasolina, eu faço no Ipiranga. Você cadastra um posto favorito e você vai abastecendo. Então aqui em casa, filha, mulher e eu vamos abastecendo nesse posto. Ele paga em dobro os pontos. A outra coisa, cada ponto, cada compra que você faz, você ganha no mínimo 200 pontos no posto favorito. Então você chega lá, não abastece o tanque logo do seu carro. Você pede para colocar, por exemplo, R$50, que você já vai ganhar 200 pontos. Se você colocar R$200, você vai ganhar só os 200 também. No dia seguinte ou 2 dias depois, você abastece mais 50. Dá um pouquinho de trabalho, mas você vê, numa semana você abastecendo 4 vezes de 50, 200 pontos cada uma, você já vai ganhar 800 ao invés de ganhar apenas 200. Farmácia também, compra um remédio, depois compra um outro, você vai pontuando com relação a isso. Então, concentrar tudo no cartão de crédito. A outra coisa, ficar atento às promoções das companhias aéreas. Você tem todas as companhias aéreas e seus programas de fidelidade, eles têm listas de mensagens por e-mail, algumas até por SMS. Então você se cadastra e você vai recebendo as informações das companhias. E também acessando os blogs, né? Eu indico um aqui do meu amigo lá do Rio de Janeiro, Eloy Neto, mestre das milhas. Você se cadastra nesses blogs e vai recebendo mensagem. Apareceu uma mensagem, uma passagem, uma promoção. E também siga alguns blogs internacionais, que às vezes você está no exterior, você consegue uma promoção para ir para um outro lugar. Tem vários, né? Lá no nosso blog, Le Voyager, e na página do Facebook, tem várias dicas como seguir. Um que eu indico americano é o Pontos Guy. O cara dá muitas dicas, então você vai seguindo. Além disso, você tem fóruns brasileiros e internacionais de discussão de milhas aéreas. Aqui no Brasil eu indico 2, os melhores destinos e passagens imperdíveis. Inclusive eles têm aplicativos no celular que você se cadastra, você vai recebendo mensagem. Porque às vezes a gente está trabalhando ou está em casa, você não está todo o tempo ligado na internet, no computador, mas geralmente a gente está com o celular na mão. Então você recebe aquilo e vê e vai fazendo a compra das suas passagens. Então a primeira é isso, concentrar, ver quem está conveniado, parar com esse negócio de ficar pagando com dinheiro. Concentra no cartão de débito e crédito, um que dê uma pontuação boa, e você vai conseguindo. Ficar também atento às promoções. Por exemplo, agora teve uma da TAP muito boa, você transferia do Livelo, que é um programa de recompensas que concentrou os pontos do Banco do Brasil e do Bradesco. Se você transferisse numa determinada data, que foi Dia dos Namorados aqui no Brasil, você ganhava 100% de bônus. Então, por exemplo, eu tinha 50 mil pontos, que eu fui correntista, aliás, não sou correntista do Bradesco, mas já estou encerrando a conta, que era do antigo HSBC, eu transferi 50, ganhei mais 50, 100 mil. E a TAP faz, de vez em quando, promoções com milhas reduzidíssimas. Então, 60 mil milhas você vai e volta de executiva do Brasil para a Europa. Né? Então, ficar atento a essas promoções de transferências de milhas com pontos
Eu peguei uma do Smiles que deu 200%, né, você transferindo para o Smiles. Tá? E também faz isso, mesmo aparecendo promoção, você se segure, porque sabe que no Smiles e na TAM vai expirar os pontos. Então, se você não tiver viagem em vista ou logo em seguida, não transfira, só transfira seus pontos depois de você pesquisar, porque as companhias estão reduzindo cada vez mais a possibilidade de emissão de milhas, está ficando difícil o mercado. Então você viu, transfere, geralmente demora um dia ou até antes, tem coisas que são às vezes estranhas, e aí você emite, não adianta ficar transferindo, porque vai acabar prescrevendo essas milhas, pesquise e faça tudo. Uma outra dica também é você ter algum programazinho que você cadastra seus programas de fidelidade e ele vai monitorando para você do que você ficar entrando em uma a uma. Eu uso, por exemplo, o World Wallet, né? É um programa de Israel, já está uma versão em português, tem uma versão gratuita, você cadastra lá todos os seus programas, TAM, Smiles, Ipiranga, American Airlines, a grande maioria ele monitora e você fica recebendo mensagem. Os pontos vão expirar, os pontos foram creditados. Tem uma versão paga, é a que eu faço, eu acho que vale a pena, a cada 6 meses $10. E como eu já sou cliente deles há muito tempo, eu tenho uma bonificação, eu só pago $5 com relação a isso. Então, é uma coisa que também ele facilita. Uma outra situação também para a gente tentar economizar no custo das passagens aéreas é um aplicativo do Google chamado Google Flight. Você pesquisa, ele lhe dá, por exemplo, Belém, Miami, ele lhe dá todas as companhias, conexões, aí você clica e ele lhe direciona para o site da companhia aérea. E ele tem uma ferramenta muito interessante que você pode cadastrar os voos que você quer, as datas, os horários, e você monitora. Aí com uma frequência que você estipular, semanal, diário, ele vai lhe mandando e-mail informando, olha, o preço aumentou, o preço diminuiu. E aí você, vendo isso, monitorando, você faz. A outra coisa que muito me perguntam, os blogs discutem bastante, é quanto tempo antes eu devo tirar minha passagem aérea? Bem, eu sigo o seguinte, mês de alta estação, final do ano, julho, é geralmente quando a gente pode viajar mais tempo, férias de filho, apareceu, eu compro. Porque muito, mas muito difícil mesmo, em período de alta estação vai ter promoção. Vai baixar R$100, aumentar R$100. Então, já marquei minhas férias com a mulher, já sei o período de férias dos filhos. Vou viajar, por exemplo, de 20 de dezembro a 7 de janeiro, que é o nosso recesso do judiciário. Apareceu, já compro. Já compro porque parcelo, eu sempre parcelo o máximo que for possível sem juros, né? Porque prefiro ficar com o dinheiro aplicado do que ele não dá nenhum desconto se você pagar de uma vez só. Ou seja, muitas das vezes eu já viajo com a passagem paga com relação a isso, né? Então, é isso. Já em períodos de média ou de baixa frequência, eu recomendo o seguinte, ficar monitorando e, se for voo nacional, emitir assim até um mês antes, né? A minha experiência fala, ainda mais que as companhias aéreas estão fazendo promoção todo final de semana, já virou prática. Em Belém está ficando difícil, mas você consegue passagem baratíssima para o resto do Brasil, um mês antes. Para o exterior, 2 meses, né? É mais ou menos em período de baixa estação. Para destinos mais concorridos, por exemplo, Miami, que é o destino número 1 dos Estados Unidos dos brasileiros, eu recomendo uns 3 meses, né? Então você vai ficar nisso. Não tem uma matemática, não tem uma fórmula certa. Isso eu estou falando da minha experiência, né? Então, por exemplo, fiz já minhas férias, já sei que eu vou tirar férias em julho. Apareceu passagem, eu já compro, já pago, porque eu sei que dificilmente você vai ter alguma promoção que realmente que vale a pena nesses períodos
de maior fluxo, especialmente saindo de Belém. Como a gente tem pouquíssima concorrência, basicamente é a TAM para voos para a Europa, Estados Unidos, saindo daqui, fazendo conexão em Guarulhos ou no Rio de Janeiro, apareceu, você já compra. A mesma coisa com relação a milhas. Apareceu promoção, eu tiro e pronto, né? E já ficar com relação a isso. Então, ficar monitorando os blogs, usar o Google Flight, concentrar todas as suas compras em cartão de crédito, por mais insignificantes que sejam, um picolé, R$1,50 na farmácia, você paga com cartão de crédito. E esses programinhas, Wallet, tem um chamado Octopus, né, que eu não gosto muito, mas ele tem uma interface até bem tranquila de ser usada. Eu prefiro esse Wallet. E você vai monitorando as suas milhas e os seus pontos com relação a isso. Uma outra coisa que também acontece é você ter um programa de fidelidade numa empresa e conseguir numa outra. Por exemplo, eu fui 2 anos Comodoro, que hoje é o Black da LAN Chile, sem nunca ter voado com eles. Porque eu era Gold da United, que já tinha vindo da United por causa do programa Marriott de hotel. Aí eu consegui Gold da United. E com o Gold da United, que é da Star Alliance, eu pedi o que eles chamam de status match. Mandei um e-mail lá para a LAN: olha, gosto de viajar com vocês, mas não tenho nenhuma prioridade. Sou Gold nessa companhia aérea, mostrei meus status de voos. Vocês me concedem um status de vocês? Aí eles me responderam, pediram mais alguns documentos, foto do cartão, etc, que eu tinha mandado um print só do computador, meu histórico de voo nos últimos 6 meses, de outras companhias até. Uma semana logo depois eles me deram esse Comodoro. Então eu passei 2 anos, isso já faz um certo tempo, tendo upgrade gratuito da LAN nos voos, sem nunca ter voado por eles. E peguei uma categoria boa. Era um status tão respeitável que você tem assistência, tem um funcionário quando você chega no aeroporto para lhe receber, lhe leva a bordo, e o pessoal achando que eu devia ser um passageiro frequente dele. Nunca tinha voado. Então você faz esse monitoramento. Esses blogs ensinam como você fazer esse tipo de situação. Tem um status numa companhia, você coloca para outra, sem nunca ter voado, tal. Uma outra coisa que às vezes eles fazem é um jogo. Por exemplo, você diz: olha, eu vou viajar com a Delta. Você não tem nenhum status na Delta. Mas eu sou, por exemplo, Fidelidade Black na LAN. Aí você manda para eles, está lá na internet, você vê o e-mail deles: olha, eu vou viajar com vocês, tenho essa categoria boa numa outra companhia aérea. E a Delta, por exemplo, faz esse jogo. Eles lhe dão o status deles Elite por 90 dias. E aí você tem que voar com eles, atingir um determinado número de pontos, e aí você fica com o status definitivo. Mas você já embarca no próximo voo com o status deles bom, né? Sala VIP, etc. É muito reconfortante. Você faz um voo longo, por exemplo, chega em São Paulo para esperar uma conexão de 5 horas para vir em Belém, você vai para a sala VIP, você janta, você tem drinks, espumante, uísque, cerveja, lancha, já economiza bastante comida no aeroporto, que é cara, toma uma ducha, se refresca, ou seja, são pequenas coisas que na verdade significam muito para um viajante, ainda mais se você estiver, por exemplo, numa classe econômica, que é cada vez mais apertado, comida não é muito boa, e etc. Então é isso, né? Dá um pouquinho de trabalho, realmente a pessoa tem que gostar muito. Eu gosto muito, todo dia eu acesso isso e vou ficar vendo, fico monitorando pelo smartphone, pelo computador, fica me mandando mensagem, mas no final eu acho que compensa, né? Você vai em aviões melhores, você voa de classe executiva com todo aquele conforto,
prioridades, chega descansado, tem uma boa experiência a bordo, né? Comidas, bebidas, tratamentos, você descansa, dorme. Então, são essas algumas dicas. Eu vou, com o passar do tempo, vendo outras mensagens que vocês enviaram e vou ficar respondendo, que eu achei melhor gravar esse vídeo do que ficar respondendo um a um, porque muitas perguntas se repetem. E vale a pena também que pelo menos o vídeo fica registrado e as pessoas que entrem depois ou por indicação podem assistir esse vídeo. Então, gente, muito obrigado, valeu a companhia de vocês nessa viagem, tornou tudo muito mais prazeroso, essa interação online. E eu vou ficar mandando outros vídeos na medida em que eu vou vendo as mensagens, conforme a dúvida de vocês. Um grande abraço a todos e mais um voar!